amados, é motivo de você sofrer processo. Mas como eu estava dizendo, então, em muitas escolas, principalmente as escolas públicas, está terminando, já não se celebra mais Dia dos Pais, nem pai, nem mãe, é Dia da Família, sob o pretexto de que aqueles que não têm o pai presente, sob o pretexto daqueles que não têm a mãe presente, vão ficar constrangidos, porque vai celebrar algo que eles não têm. É como se a solução fosse essa, como se a questão, mas a gente sabe muito bem que a ideia por trás de tudo isso, amados, é acabar com o modelo de família bíblica, é acabar com esse modelo que nós conhecemos biblicamente, da figura do pai, da figura da mãe. E eu creio que daqui a pouquíssimos tempos mesmo, só será celebrado o Dia do Pai e Dia da Mãe nas igrejas. E digo mais, nas igrejas que olham para a palavra de Deus, porque tem muita igreja por aí, amado, que também está embarcando nessa. Tem muito pastor por aí que também está abraçando, não quer ficar mal com ninguém, não quer criar polêmica nenhuma, e aí acaba embarcando nessas doideiras também que a gente está vendo aí. Basta você perceber, eu falei de manhã, que essa semana eu estava vendo alguns reels, né? Aqueles que vêm, comentários que vêm lá no Instagram e tudo mais, e as pessoas dizendo, cadê as propagandas para o Dia dos Pais? Não tem. Se você procurar aí, tu não vai ver. As grandes marcas aí, que sempre fazem propaganda em momentos como esse, há uma propaganda muito forte para o Dia dos Namorados, há uma propaganda muito forte ainda para o Dia das Mães, mas para o Dia dos Pais, o ostracismo, esquecimento total. Procura ver, vai lá no teu Instagram e vê o que você recebe de propaganda do Dia dos Pais. Vai ver que é uma coisinha ou outra, e olhe lá. Então agradeço a Deus por você que é pai, você que é avô, você que é mãe, você que é avó. Nesse dia então sermos celebrando a família do nosso Deus, ok? A segunda palavra que eu quero dizer para vocês, queridos, que na próxima sexta-feira nós vamos ter aqui o culto pós-radical, e é para todos aqueles que passaram pelo radical. Tem aqui um grupo de irmãos que passaram pelo radical esse último agora e vão estar presentes, ok? E você também que não pôde ir ainda ao radical, para você ver os testemunhos, vamos ter aqui testemunho, tem uma palavra abençoada, vão vir outras igrejas para estarem aqui conosco. Então, no próximo sexta-feira, dia 16, só me confirme depois, dia 16, não é isso? Dia 16, teremos aqui então um culto pós-radical. Eu quero convocar toda a igreja para estar aqui junto com eles, tá bom? Como igreja que irá receber, nós precisamos estar aqui para poder então abraçar cada um deles que virão igrejas da Baixada, igrejas, eu não sei se igrejas de outros estados estarão aqui também, mas com toda certeza, igrejas da Baixada, aqui da nossa região e de outras regiões da nossa cidade estarão aqui no próximo dia 16, sexta-feira, nesse culto abençoado pós-radical. E se você ainda não foi para o radical, separe a data. A próxima data vai ser em novembro, não é isso? Outubro, dia 20, 21. Ih, rapaz, estou totalmente fora. 11, 12 e 13. 11, 12 e 13 de outubro. Até lá a gente vai anunciar, até lá você vai estar ciente da data, está anotando. Como diz, salve esta data, você vai estar anotando na sua agenda, separando essa data aí. Todos que estão aqui, que foram nesse último radical, foi bênção? Foi bom? Foi bênção? Foi bênção? Glória a Deus então. Então você vai estar no próximo radical. Bom, o pastor Sérgio também falou da sexta-feira, que tivemos aqui o casamento coletivo. Toda a equipe está de parabéns. Quero agradecer a toda a igreja, a mobilização, a todos aqueles que se envolveram, ajudaram. Na verdade, teve gente que doou o seu tempo, teve gente que poderia nesse tempo estar ganhando o seu sustento, nada mais justo, né? Como nossas irmãs que trabalham na área da maquiagem, da arrumação de cabelo, poderia estar nesse tempo ganhando ali, mas abriram mão do ganho para ter um outro nível de ganho, satisfação de ver as noivas. E as noivas estavam bonitas, os noivos estavam bonitos. Na verdade, toda a igreja estava linda, 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 linda. Todo está de parabéns, parabéns mesmo. E vamos avançar para o próximo. O próximo vai ser o 15 ano coletivo, não é isso? Já tem mais ou menos a data aí separada? Novembro, né? Mas não tem ainda o dia não.
Isso. Temos acampamento também em novembro, é verdade. Temos que ver como é que anda o acampamento, hein? Tá bom? Irmã Rosa chegou ali. Cadê os carnês, irmã Rosa? Olha aí, irmã Rosa é a irmã do carnê, né? Se você quer ir participar do acampamento da família, depois procure a irmã Rosa, tá ok? E pega o seu carnezinho com ela. Eu creio que não dá tempo ainda de você fazer a inscrição, pagar parcelado. O valor está de R$300, não é isso? R$300 por pessoa adulta. Tem ali a escalonada para criança até certo ano, não paga, depois paga só meia, enfim. Procure a irmã Rose, pegar as informações com ela. Você pode pagar até em quantas vezes? Alguém sabe me dizer? Em 10 vezes? Até novembro, ok. Então, você pode pagar em 2 vezes. Paga de manhã no culto e o restante paga no domingo à noite. Que aí você resolve toda a sua vida com um carnê, não é verdade? E eu queria ainda, amados, agradecer a Deus com vocês e pedir ao Senhor que seja esse momento de preparação para recebermos a palavra de Deus. Eu queria pedir o carinho de toda a igreja se colocar de pé mais uma vez. Eu quero que este louvor seja um louvor onde seja como só oração, pedindo a Deus que o seu coração nesta noite seja uma terra abundante na presença do Senhor. Vamos louvar a Ele? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Para aplaudir o Senhor. Se você quiser, para aplaudir Ele. E os louvores antigos, amados, nos inspiram, na verdade, a adorar o Senhor, a nos aproximar dEle. Nada contra os louvores mais novos, mas há uma percepção clara que os louvores antigos, eles retratam a grandeza de Deus sobre nossas vidas. E às vezes os louvores que nós temos visto aí sendo colocados nas igrejas falam da necessidade do homem, daquilo que ele precisa de Deus. Mas antes de a gente abrir a boca para poder pedir, nós temos que engrandecer o nosso Deus. Não é verdade? E eu quero orar por você também, que iniciou a aliança de milagres. Já estamos aí na primeira semana. Quero agradecer a Deus por toda a igreja, por abraçar esse projeto. Você que ainda não iniciou, creia que o Senhor lhe dará pessoas, nomes, para que você faça então valer esta aliança de Deus com todos eles. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, que agora se prepara para ouvir a tua palavra. Obrigado pela vida daqueles, ó Pai, que estão juntos na aliança de milagre, aqueles que já iniciaram, aqueles que estão aguardando o Senhor lhes falar. Eu creio que nenhum deles, Pai, ficará de fora desse grande mover na tua igreja, Senhor.
Mas agora te pedimos que cada coração, nesta noite aqui, Senhor, seja uma terra abundante e fértil para receber a Tua palavra, e que esta palavra seja uma semente poderosa dentro de nós. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. E eu quero pedir então que você abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus também, se você não está com a sua Bíblia aí. Eu creio que vai ser projetada. No livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 31. Capítulo 31, versículos 20 e 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículos 20 e 21. E nessa noite então, como eu falei de manhã para aqueles que estavam aqui, nós vamos falar sobre prosperidade. Chamados para prosperar. E é claro, queridos, que todos nós, eu e você, temos uma visão de prosperidade, um entendimento muito pessoal sobre prosperidade. E eu creio, amados, que todos aqui, pelo menos em uma área da vida, pode se sentir uma pessoa próspera, não é verdade? Olha, apóstolo, eu talvez esteja passando por uma dificuldade na área financeira, mas na área familiar, graças a Deus, eu sou próspero. Meus filhos estão bem, minha casa está bem. Olha, apóstolo, eu estou com a minha saúde abalada, né? Mas graças a Deus, Deus tem me sustentado e eu estou trabalhando, mesmo assim. Então eu tenho o meu trabalho assegurado, então posso dizer que sou uma pessoa próspera. Mas será, querido, que a prosperidade é algo particionado na nossa vida? Será que você, se sentindo próspero em uma área, ou sentindo que naquela área você não tem a necessidade de algo, será que de fato é essa prosperidade que Deus quer para mim e para você? Será que é isso que Deus tem para cada um de nós nesta noite? Então nós vamos caminhar aqui nesse texto e na história deste homem chamado Ezequias. Nós vamos ver como a prosperidade, ela se estabelece sobre cada um de nós. E a palavra de Deus então assim diz. Eu creio que deu tempo para todos acharem na sua Bíblia. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 30, versículos 20 e 21, diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, o seu Deus. Em toda obra, gravem isto, amado, em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração. E o que? E foi bem sucedido. Em algumas versões talvez esteja e prosperou. Tem alguém com essa versão aqui? Olha aí, não é verdade? Então olhamos para a vida de Ezequias e podemos dizer então que ele era um homem próspero. Que ele foi um homem próspero, não é verdade? E se nós voltarmos bem lá atrás, bem lá no início da criação, ainda no Éden, vocês sabiam, queridos, e eu creio que alguns aqui vão lembrar desse texto, desse momento, quando Deus criou o homem, ainda estando ele lá no Éden, Deus falou para o homem, para Adão, para Eva: sejam prósperos, sejam fecundos, multipliquem-se sobre a terra, dominem sobre todos os seres. Tudo que eu criei é para o deleite de vocês. Está lá em Gênesis capítulo 2. Depois você pode ver. Então, amados, podemos chegar à conclusão, ou podemos partir do princípio, melhor assim dizendo, que o decreto
decreto de Deus de prosperidade em nossas vidas, na vida de cada um de nós, ela vem lá do Éden. Quando Deus criou o homem, Deus criou para que ele fosse próspero. E nós sabemos que entrou o pecado, e com o pecado, amado, ficou uma bagunça só. A prosperidade que o homem imaginava se confundiu com outras coisas, não é verdade? A ideia que o homem tinha de ser próspero foi completamente distorcido por conta do pecado, e cada vez mais por conta disso, então, amados, a visão de prosperidade na vida do ser humano tem cada vez mais se distorcendo, tem cada vez mais se distorcido, não é verdade? A visão humana, ou a mente humana, ela distorceu completamente esse conceito de prosperidade. Sabe por quê, queridos? Porque na visão humana, próspero é aquele que alcançou o sucesso que ele desejava. Conversa com uma pessoa que se diz ou se sente próspera. Você vai ouvir dela o seguinte: olha, eu sou próspero porque eu alcancei os meus objetivos. Eu alcancei aquilo que eu desejava. Eu conquistei aquilo que eu almejava. A visão humana, a mente humana, enxerga a prosperidade dessa maneira. E muitas pessoas, queridos, também têm essa mesma visão sobre prosperidade. Prosperidade é alcançar ou ter sucesso naquilo que eu desejo, nos meus alvos, nos meus objetivos. Para a sociedade, ou num contexto maior, mais abrangente, num contexto mais generalista ou geral, né, sobre prosperidade, para a sociedade, a prosperidade ou próspero é aquele que conquistou tudo o que desejava. Tudo o que desejava. Quando alguém olha para alguém próspero, a pessoa imagina a pessoa morando numa boa casa, não é isso? Tendo um bom carro, não é verdade? Tendo um bom emprego. Essa é a visão da sociedade sobre prosperidade. Essa é a ideia que a sociedade tem sobre aqueles que são prósperos, amados. É colocar o ser humano no centro de tudo. A prosperidade para a sociedade é pegar o ser humano e colocar ele como o centro de tudo que ele necessita, de tudo aquilo que ele precisa. Essa é a visão de prosperidade. E em geral, para a sociedade, o significado de prosperidade é o estado ou a qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. Aquele que tem condições financeiras boas. Se a pessoa não está feliz, ou se o quadro que ela está vivendo não é um quadro de total felicidade, ela não pode se considerar uma pessoa próspera. Daí que vem muitas pessoas, queridos, que infelizmente não conseguem entender esse processo de prosperidade na sua vida. E quando as coisas começam a declinar, quando as coisas começam a caminhar de marcha mais lenta, ela começa a entrar num estado de depressão. Porque a mente dela entende que prosperidade é uma coisa, e a realidade dela está mostrando que ela está vivendo outra completamente diferente. E a pessoa começa então a entrar em um estado de depressão, começa a estar num estado onde a sua consciência, o seu entendimento, não consegue entender, não consegue compreender o que está acontecendo com ele ou com ela. E olhando então, amados, dentro desses conceitos, tanto da visão particular de alguém, como da própria sociedade, amados, dentro desse conceito, alguns homens da Bíblia, alguns exemplos que a gente vê na palavra de Deus, nunca poderiam ser considerados pessoas prósperas. Sabia disso? Se prosperidade é a pessoa ser bem-sucedida, ter sucesso naquilo que ela desejava, Paulo, que era um excelente homem, à vista do Império Romano e à vista da sociedade judaica da época, ele abriu mão do seu sucesso.
ele abriu mão do seu futuro para poder então percorrer, para poder então fazer uma rota que ele não sabia nem ao certo para onde ele iria. Olhando para a vida de Paulo, depois que ele se converte, depois que ele abandona tudo que era promissor na sua vida, você pode dizer, olhando para o que a sociedade, o que as pessoas dizem sobre prosperidade, Paulo foi um homem próspero à luz da sociedade? Claro que não. Foi preso várias vezes, foi fichado várias vezes. Amado, se Paulo fosse nos nossos dias, com certeza estaria preso no STF. Com certeza, amado, estaria fichado lá. Não tenho dúvida disso. Seria considerado como um agitador, um antidemocrático. E aí nós vamos ver Paulo passando por tudo isso, e Paulo sempre louvando a Deus. Paulo sempre adorando a Deus. Outra pessoa que a gente pode olhar para a palavra de Deus, e aos olhos da sociedade, e talvez o conceito de prosperidade para alguns, esse também não foi um homem próspero, Neemias. A Bíblia diz que Neemias, ele tinha um alto cargo no reinado de Xerxes, no reinado de Assuero. Ele era aquele que experimentava tudo que Assuero ia comer. Era um homem de extrema confiança do rei Assuero. Estava ali ao lado do trono do rei Assuero. E ele larga tudo, amados. Um cargo que tinha uma projeção dentro do império babilônico, dentro do reinado da Pérsia. E ele abre mão de tudo para ir para um lugar que aos olhos de muitos não valia a pena, que era Jerusalém. Estava derrubados os muros, queimadas as portas, e havia muito trabalho para fazer. Alguém poderia dizer que Neemias foi alguém numa visão de prosperidade humana? Não, claro que não. Nós sabemos o que aconteceu com Neemias em Jerusalém. A Bíblia fala sobre isso. A obra que ele completou, tudo que ele fez em Jerusalém. Mas olhando, podemos dizer, olha, Neemias abriu mão de uma carreira. E será que alguém aqui estaria disposto a abrir mão de uma carreira promissora para poder então entender a prosperidade de Deus na sua vida? Quer ver só outro, amado, para poder encerrar, para a gente poder continuar? Que eu creio que você vai celebrar o Dia dos Pais ainda hoje com sua família. Moisés largou a glória do Egito. Ele era chamado o filho da filha de Faraó. Era o neto adotivo de Faraó. Tinha tudo do bom e do melhor no Egito. E ele larga tudo, amados, e vai morar no deserto por 40 anos. Alguém poderia dizer que Moisés, dentro da visão humana, da sociedade da época, foi alguém que prosperou? Como é que alguém sai desse nível, vai para esse, e se sente próspero? Ou na visão humana, é alguém próspero? Então olhamos, amados, e vemos que à luz da sociedade, do conceito de prosperidade, nem todos que estão na palavra de Deus podem ser vistos como homens e mulheres prósperos. Nem todos, amados. E aí olhamos então e vemos que a prosperidade que Deus tem para cada um de nós, às vezes ela vai na contramão do que a sociedade entende como prosperidade. Às vezes, essa prosperidade que Deus tem para nós, ela vai na contramão do que muitos pensam sobre prosperidade. Vai na contramão, queridos. Olhamos para esses 3 exemplos que eu falei aqui, poderíamos falar outros mais exemplos, e vemos claramente isso. Então, o que é a prosperidade segundo a palavra de Deus? O que é a prosperidade segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia? Prosperidade, amados, é ir bem em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os níveis. Aí a grande pergunta que eu me faço, e a grande pergunta que eu quero também fazer a cada um de vocês: será que eu me sinto próspero
em todas as áreas da minha vida? Será que você se sente uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida? Porque, amados, nós temos por hábito fazer as nossas compensações. Eu não estou tão bem numa área, mas a outra acaba compensando esta, que não está tão bem assim. E continuamos a vida. E levamos a vida. E damos continuidade na nossa rotina. Não é isso que acontece muitas vezes, apóstolo? Mas a proposta de Deus, o chamado de Deus para sermos prósperos, não é para você se sentir próspero em alguma área apenas, ou em algumas áreas apenas. É para você entender que a prosperidade de Deus para cada um de nós, ela abrange todas as áreas da nossa vida. E mais ou menos eu quero perguntar a você que está aqui, glória a Deus, que não está sendo gravado, está sendo filmado, só nós. Eu, você e o Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Você se sente uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida? Família, ministério, chamado, saúde. Será que se sente uma pessoa assim? Realizada? Então, à luz da Bíblia, prosperidade, segundo a palavra de Deus, é ir bem em todas as coisas. Prosperar, portanto, não é só ter as necessidades materiais supridas, viu? Não é só você dobrar o joelho e pedir e Deus te dar. Não é somente isso, amados. Não é você sentir que as suas necessidades materiais, elas estão sendo supridas em Deus, mas é ir bem na sua vida espiritual. E como é que está essa área dentro de você? Como é que está a sua área espiritual? Como é que está esse momento seu com Deus? É também a sua área ministerial. Amados, quantas pessoas eu bato nisso quase todo domingo. E eu vou falar até a volta de... ou até você entender que você só vai se sentir bem realizado quando você cumprir o seu chamado diante de Deus. Não adianta você querer fazer outra coisa para o qual Deus não te chamou. Não adianta, amados. Eu vou ser cansativo aos seus ouvidos. Mas até você entender isso, até você compreender. A pessoa bem-sucedida, a pessoa próspera, é uma pessoa que tem a sua área ministerial realizada. E quantas pessoas, amados, que são chamados por Deus, estão enterrando o talento? Até quando você vai continuar assim, querido? Até quando você vai continuar assim, minha irmã? Enterrando o seu talento, achando que dessa maneira você está sendo uma pessoa bem-sucedida, próspera. Na área familiar, querido, de manhã, Deus nos deu uma palavra. Quantos estavam aqui de manhã? Deus falou ou não falou com a igreja pela manhã? Não é verdade? Que você que não pôde estar de manhã aqui, eu não sei se vai estar disponível depois da mensagem, mas nós falamos de manhã sobre a parábola do filho pródigo, e falamos sobre o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. E eu creio que a igreja que esteve aqui de manhã conseguiu compreender os exemplos que cada um deles trouxe, ou trouxeram para nós, na manhã de hoje, no dia de hoje, amados. Então, como é que está a sua família? O seu relacionamento familiar? A saúde também, queridos. Como é que está a sua saúde? Saúde emocional? A saúde física? Então, entendam vocês que nós somos chamados para prosperar. Não é simplesmente trabalhar para ter, ou trabalhar para conquistar, ou ser suprido na nossa necessidade. Deus nos chamou para prosperar, para que em todas as áreas da nossa vida sejamos bem-sucedidos. Sejamos bem-sucedidos. Não adianta a pessoa, querido, ter uma família, mas se ela emocionalmente não consegue entender o propósito da família na sua vida. A saúde emocional é importantíssima para todos nós. Outra área também, amados, no trabalho.
Quantas pessoas, amados, que trabalham, já vão para o trabalho já chutando lata, se lamentando, meu Deus. O dia para essa pessoa deve ser horrível, porque a pessoa já sai de casa resmungando, reclamando do trabalho. Já chega no trabalho contando as horas de sair, de voltar. Então, todas essas áreas fazem parte daquilo que Deus tem para nós, como um chamado para prosperar. Em todas essas áreas, isso faz parte, amados. Não adianta alguém achar que indo bem em uma ou duas áreas da sua vida, é alguém próspero diante de Deus. Deus nos chamou para prosperar em todas as áreas de nossa vida. Olha, à noite, eu sei que o frio veio, o engraçado é que o frio veio na sexta e já foi embora ontem. Hoje já fez um calor danado. Não é verdade? Hoje já começou a esquentar de novo. Então eu sei que durante esse período de friozinho, a pessoa ela fica mais acolhida, a pessoa ela fica mais ali na dela. Mas eu queria provocar vocês nessa noite. Já que somos muitos aqui nesse lugar, eu queria provocar, não é verdade? Eu queria que você dissesse para alguém próximo a você, que tivesse alcance da sua voz, dizer o seguinte para ele ou para ela: Deus te chamou para prosperar. Complete agora para ele e para ela o seguinte: em todas as áreas da sua vida. Família, saúde. Não precisa repetir não, agora só eu que vou falar aqui. É verdade, eu não combinei, né? Não combinei, mas é verdade, amados. Deus te chamou para prosperar em todas as áreas. Saúde, família, ministério, não é verdade? No trabalho. Como é bom, amados. Como é bom. Olhando o exemplo até de José. José foi um homem próspero na cadeia. Na casa de Potifar, como escravo, ele prosperou. E tem gente, amados, que não consegue entender que aquela posição que talvez seja simples, no local de trabalho, é ali que Deus vai te fazer prosperar. Então pare de reclamar do seu trabalho, do seu emprego, do seu dia. Comece a glorificar o nome do Senhor por isso. Deus tem o desejo e o interesse de te fazer prosperar em todas elas, amados. Prosperidade, deixa eu falar uma coisa com vocês. Prosperidade não tem nada a ver com idade, viu? Ou com experiência. As pessoas têm a ideia de que prosperidade tem a ver com a experiência de alguém em alguma área. Ou a idade daquela pessoa em alguma área. Põe lá, por favor, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Ezequias, que é o exemplo que eu quero trazer para vocês nesta noite, o texto que eu li para vocês nesta noite, diz o texto lá, que... Cadê? 29, 1, primeiro... Não, 2 Crônicas, perdão. Eu falei primeiro, mas é segundo. 1 Crônicas está lá ainda no dia de Davi. Desculpem. Olha aí, 2 Crônicas, ok, 29, 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ou seja, Ezequias, amados, Ezequias, aos olhos da cultura da época, era ainda muito jovem. Era muito novo ainda para poder ser colocado numa posição tão importante em Israel, em Judá, como rei. E diz a palavra de Deus que ele prosperou já no início da sua caminhada, amados. Então, a prosperidade não tem a ver com a idade ou com a experiência. Ah, apóstolo, eu não sou próspero porque eu sou uma pessoa inexperiente, eu não tive muito estudo. Não tem nada a ver com isso, querido. Ah, apóstolo, eu não sou próspero porque eu sou um adolescente. Também esquece isso. Esquece. Prosperidade não tem a ver com idade nem com experiência. Outra coisa, amados, exemplos de família nem sempre te levarão a ser uma pessoa próspera. Não é o exemplo de família que vai atrapalhar a sua prosperidade. Porque Ezequias, o seu pai foi Acais.
E Acais fez tudo de errado diante de Deus. Foi um péssimo rei para Judá. Foi um homem que provocou a ira de Deus em todas as áreas. E Ezequias então assume o reinado após o seu pai. E ele então faz tudo o contrário que o seu pai havia feito diante de Deus. Então, amados, nem sempre o exemplo que você traz da sua família vai te impedir de você ser uma pessoa próspera. Que tem pessoas que pensam que a prosperidade, a pessoa não consegue alcançar a prosperidade na família, porque, apóstolo, porque o meu exemplo de casa é horrível. A minha mãe é separada do meu pai, havia muitas brigas na minha família. Eu tinha lá, o meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, e eu tenho uma tendência também. Tem nada a ver, mas esquece isso. Esquece. Os exemplos que você teve na sua família, de bom ou de ruim, eles não vão te impedir de ser uma pessoa próspera no seu tempo, no seu momento. Esquece isso, amados. Não atrele isso. Olhamos então para o resultado na vida de alguém e avaliamos aquele momento. Porque se nós olharmos então para a vida de Ezequias, lá no capítulo 31, como nós lemos, podemos dizer o seguinte: olha, Ezequias foi um homem próspero, a Bíblia diz isso. Então muitas vezes olhamos apenas aquele momento na vida da pessoa, e por aquele momento a pessoa avalia se ela é ou não uma pessoa próspera. Mas ela não sabe a estrada que ela percorreu. Ela não sabe o caminho que ela levou até aquele momento onde todos possam olhar e ver que ela é uma pessoa próspera. As pessoas não sabem quantas vezes você dobrou o seu joelho pela sua casa. As pessoas não imaginam quantas vezes você teve que buscar a Deus para que Ele pudesse te abençoar nas áreas que você hoje tem com prosperidade na sua vida. As pessoas olham para você hoje e falam assim: caramba, você conseguiu, não é verdade? Olha, parabéns, você chegou lá no topo, mas não sabe, amados, o caminho que a pessoa percorreu para ela poder chegar ali. Então olharam para a vida de Ezequias, olhamos hoje para a vida de Ezequias e olhamos e vemos que ele foi uma pessoa próspera. Mas como é que começou essa prosperidade na vida de Ezequias? Como é que começa a prosperidade na vida de uma pessoa? Como é que a prosperidade que Deus tem se estabelece nas nossas vidas? E eu queria então colocar para vocês alguns passos, para entendermos como funciona essa prosperidade que Deus tem para cada um de nós. E aí, amados, passos é o seguinte: ou você segue ou você não segue. Ou você se estabelece ou você não se estabelece. Então, passos para uma vida de prosperidade. O primeiro passo, põe lá por favor, 2 Crônicas, agora a referência está certa. 2 Crônicas, ainda no capítulo 29, versículo 2. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. O versículo 1 diz assim, eu vou só ler para vocês. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Versículo 2. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Então a primeira coisa na vida de alguém que quer caminhar, quer dar passos nessa prosperidade que Deus tem para a vida dele, estabeleça uma aliança com Deus. Nós sabemos disso perfeitamente, amados. Mas por vezes nós somos tentados, por vezes nós somos levados a esquecer desta aliança aqui com Deus e firmamos aliança com outras pessoas. Então Ezequias, ele só alcançou a prosperidade porque ele começou o seu reinado estabelecendo uma aliança com Deus. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Vocês acham, amados, que Ezequias não foi pressionado a continuar nos passos do seu pai, rei Acais? A continuar permitindo abominações em Jerusalém? Vocês acham que aqueles que conheceram o seu pai não falaram para ele: Ezequias, continue nessa pegada que o seu pai está fazendo?
Continue nesse processo que o seu pai iniciou. Não muda não, Ezequias. Então, amados, vou falar uma coisa para vocês. Todo aquele que deseja caminhar debaixo da prosperidade que Deus tem para ele, vai sofrer pressão para abrir mão desta aliança. Diga para quem está próximo a você, para ele não dormir nesta noite. Continue na sua aliança com Deus. Não abre mão dela por nada. Apóstolo, a pressão é muito grande. Não abra mão, meu irmão. Não abra mão dessa aliança, não. Porque no final você vai ver a prosperidade que Deus vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Segundo passo, vamos lá. Segundo passo. Ponha como prioridade a casa de Deus em sua vida. Continua no capítulo 29. E agora o versículo 3. Versículo 3. Logo no primeiro ano, logo no início do seu reinado, no início da sua caminhada, no primeiro mês, Ezequias podia tirar umas férias, não é verdade? Podia curtir um pouco. Mas o que ele faz? Abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Amados, como é bom nós colocarmos como prioridade na nossa vida este lugar aqui, amados. A casa de Deus. Como é bom a gente falar, Senhor, eu amo a tua casa. E eu não abro mão de estar nela. Eu sei que aqueles que não estão aqui agora, amado, não estão por conta de uma força maior, de algo que talvez em sua própria casa, sua própria família, eles não impediu de estarem aqui. Mas eu tenho certeza que todos que vêm aqui são apaixonados por esse lugar. Então Ezequias demonstra isso, amados. A primeira coisa que ele faz, ele colocou como prioridade a casa de Deus em sua vida, amados. Põe como prioridade você estar aqui sempre. Põe como prioridade você estar neste lugar para adorar. Apóstolo, mas eu adoro na minha casa, é muito bom, já falei sobre isso. Mas a adoração neste lugar, amado, ela sobe mais rápido. Porque é você soprando, o irmão do lado também soprando, o outro soprando com a sua adoração, e ela vai, sobe rapidinho. Quando você está em casa, é só você que está soprando. Senhor, eu te adoro. E quando você está cansado, a adoração, é ou não é verdade, amados? Seja sincero aqui, seja sincero. Todo dia você ora na sua casa? Todo dia você tira um tempo para exaltar o Senhor? Todo dia, como Ele merece? Tem dia, amado, vou ser sincero, que eu sou igual a você. Eu oro, essa aqui está deitada já, põe a mão, Senhor, abençoa. Cadê? O Senhor está aqui, abençoa, Senhor. Abençoa. E amanhã a gente acaba de oração. A gente acaba de orar. É verdade, amados. Mas aqui não. Aqui quando eu falo assim, fica agora não, pelo amor de Deus. É um exemplo só. Ficam todos de pé, aí todo mundo fica de pé. Quem fica sentado fica com vergonha. Eu duvido que a pessoa que tem condições de ficar em pé, quando a igreja está em pé adorando, ela está sentada, ela não fica constrangida. Todo mundo em pé, com a mão levantada, adorando. E quando começa então o reteté aqui, o pastor Nilo tocar ali o chofar, pom, pim, pom, e todo mundo, ei! Não é verdade? A pessoa que está sentada fala assim, meu Deus, só eu sentada. Só eu. Mas não é verdade, amados? Então, quando você põe em prioridade a casa de Deus na sua vida, amados, você vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. Terceiro passo, retire do santuário de Deus tudo que é impureza, tudo que não convém a Ele. Põe por favor o versículo 4 e 5, vai na sequência. Isso tudo foi logo no início do reinado de Ezequias, viu? Está lá o texto. Trouxe os sacerdotes e os levitas e reuniu-os na praça leste. E lhes disse, escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro.
e só entre nós aqui, ninguém mais. Quem é que hoje é o santuário de Deus nessa terra? É a habitação do Espírito Santo de Deus. Pode falar. Nós somos templo do Senhor. Somos habitação do Espírito Santo de Deus. Então essa palavra é para mim. Maiton, tire de você tudo que é impureza, tudo que desagrada a Deus. Essa palavra é também para... Tire da sua vida tudo que é impureza, tudo que desagrada a Deus. Tem pessoa que quer prosperar, mas está com a impureza, está com a vida contaminada. O santuário está sujo, o altar está derribado, a lamparina está apagada. Amados, a atitude de Ezequias foram chamar os levitas, aqueles que cuidavam da casa de Deus, os sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade pela adoração ao Senhor, e dizendo para eles: olha, tirem tudo que é impureza do santuário de Deus. Como é que alguém vai prosperar debaixo das mãos do Senhor, tendo dentro de si algo que Deus não quer que tenha, que Deus já falou com você? Então retire do santuário de Deus tudo que é impureza. Quarto passo, vamos lá. Como então estabelecer essa prosperidade que Deus tem para nossas vidas? Quarto, busque sempre se santificar na presença do Senhor. Ainda no capítulo 29, agora vai para o versículo 18 e 19, por favor. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Versículo 19. Também todos os objetos que o rei Acais, em sua infidelidade, a casa que era o pai de Ezequias, em sua infidelidade jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Amado, não existe santificação se não tiver altar de Deus. Não adianta. Não adianta a pessoa querer se santificar se não tiver levantado o altar de Deus. Não adianta a pessoa querer se santificar fora da presença de Deus. Então o texto nos ensina sobre isso, amados. Queremos ser prósperos, fomos chamados para prosperar, então se santifique, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Essa é a ordem de Deus para nós, essa é a direção de Deus para o seu povo. E Ezequias então entendeu claramente sobre isso, amados. E eu quero avançar com vocês mais um pouco para poder terminarmos. Quais são os resultados da prosperidade de Deus em nossas vidas? Quais são esses resultados? Primeiro resultado: Deus terá prazer em ouvir as suas orações. Põe por favor agora capítulo 30, versículo 20. Porque Ezequias ele teve toda uma instrução, todo passo a passo, para como ele então pudesse estabelecer a prosperidade de Deus. E agora chegou o momento então, que essa prosperidade trouxe o resultado na vida de Ezequias. E eu creio que todo aquele que caminha nesses passos também, de busca a Deus, de santidade a Deus, de comunhão com Deus, de amor a tudo aquilo que pertence a Deus, vai colher o resultado, amados, porque sabemos que a nossa vida é uma semeadura. O que a Bíblia diz? Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então chegou o tempo agora de Ezequias colher também o resultado dessa prosperidade dentro da sua vida. Olha lá o que o texto disse: o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo, amados.
O que estava acontecendo aqui, só para você entender. Ezequias, ele restabelece o culto a Deus. E ele restabelece então a celebração da festa da Páscoa. Mas como o povo estava totalmente fora do propósito de Deus, teve alguns que celebraram a Páscoa antes de se prepararem para ela, antes de se purificarem para ela. E eles estavam então condenados por Deus por conta disso, porque eles estavam celebrando a Páscoa de maneira injusta, impura. E Ezequias então ele ora a Deus. Você pode ler o texto e o contexto. Ezequias ele ora a Deus pedindo misericórdia pela vida do povo, pela vida daqueles amados que seriam contaminados, seriam condenados. E diz o texto então, olha lá, os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com muita alegria. Isso não é bem nesse texto não, mas tudo bem, se você voltar depois você poderá entender melhor, os versículos anteriores, depois vocês colocam para o povo entender. Mas deixa o versículo 20 lá, por gentileza. Deixa lá o 20. Isso, 31, 30, 20, 30, 20, 30, 20. Isso, deixa aí. Obrigado, tá, queridos? Obrigado mesmo. E Ezequias, então, ele faz uma oração pelo povo. Senhor, tem misericórdia da vida do seu povo, porque eles agiram sem terem condições de estarem na tua presença. E eu sei que a ira do Senhor se acende quando aquele que não tem condições se apresenta de maneira indigna e impura diante de ti. Diz o texto então, que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Amados, vou falar uma coisa com vocês. A sua oração, quando você caminha em santidade diante de Deus, traz cura para dentro da sua casa. A sua oração, quando você caminha em santidade diante de Deus, não permite que o mal se estabeleça dentro da sua casa. Sabia disso? Tem muitos livramentos, amados, que a sua família alcançou, porque você se colocou em oração diante de Deus. E como Ezequias, Deus ouviu a oração e sarou o seu povo. Esse é o primeiro benefício na vida daqueles que se estabelecem pela prosperidade que Deus tem para cada uma delas. Segundo resultado, vamos lá, teremos muito mais motivos para celebrar o Senhor do que buscá-lo por uma necessidade. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: quando você dobra o seu joelho, quando você dobra o seu joelho diante de Deus, ô meu filho, você está andando para lá e para cá, não está nem ouvindo, né? Está atrapalhando. Ô, senta aí, senta aí. Senta aí. Sit down. Isso, senta. Está atrapalhando todo mundo aí, meu filho. Está andando para lá e para cá. Isso. Senta perto do pastor Nilo ali, ó. Olha lá, perto dele. Isso. Vai lá. Dá um abraço ele aí, pastor Nilo. Que se ele levantasse e fosse embora tranquilo, mas ele vai conversando com todo mundo. Vai, igual o político, ele está em campanha política, vai dando tchauzinho. É isso. Ok, fica agora sentadinho. Atrapalha não. Mas voltem aqui a olhar para cá, amados. Quando você dobra o seu joelho, você dobra para agradecer mais vezes ou para pedir mais vezes? Como é que é isso? Tem pessoas, apóstola, que só dobram o joelho para pedir. Todas as vezes que ela se curva diante de Deus, sempre tem um pedido nos seus lábios. Mas quando você é próspero, amados, em todas as áreas, você vai ter muito mais motivo para celebrar a Deus do que para poder então pedir. Aí sim agora, versículos 21 e 22 do texto, vão lá, capítulo 30, versículos 21 e 22. Vai, por favor. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com muita alegria. Diariamente os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos que tocaram bem alto em honra ao Senhor. Amado, toda pessoa que é próspera diante do Senhor, toda pessoa que recebe esse chamado de Deus para prosperar, de segunda a segunda, os seus joelhos se dobram muito mais para celebrar o Senhor do que pedir.
Muito mais para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas do que falar, Senhor, até agora eu não recebi o que eu te pedi, até agora não veio o que eu preciso. Então, queridos, entenda isso como resultado na vida daquele que prospera de acordo com a vontade de Deus. Eles terão muito mais motivos para celebrar do que buscar o Senhor pelas suas necessidades. Isso não está acontecendo contigo, querido. Você precisa reavaliar como está o seu nível de prosperidade com Deus. Como está o seu chamado para prosperar com Ele. Fique em pé, querido. Terceiro resultado, na vida daqueles que prosperam pela direção de Deus. Terceiro resultado, querido, você se tornará um abençoador e provedor na vida de muitos. Todos nós temos uma necessidade. Todos nós temos algo que necessitamos de Deus. Mas quando aprendemos e entendemos a caminhar debaixo dessa prosperidade, desse chamado que Deus tem para nossas vidas, você vai pedir, você vai poder emprestar, mas você não vai pedir emprestado mais. Você vai ser um provedor, um abençoador. O apóstolo Alexandre fala sobre isso muitas vezes, amados. Você vai sair do nível de abençoado. Lembra que ele já falou sobre isso aqui? Você vai sair do nível daquele, ô abençoado, ô abençoada. Você vai ser chamado o abençoador, ou abençoadora. Porque aquele que entende o chamado para prosperar, amados, caminha nesse nível de entendimento com Deus. Põe por favor, versículos 23. Olha lá. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias, e de fato fizeram com muita alegria. Até aí tudo bem. Mas e o que aconteceu? Olha lá. Porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes falaram assim: não posso ficar atrás. Eu não posso também deixar de ser um abençoador. E os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes santificaram em grande número, avança mais um pouco. E alegraram-se com toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros, até os estrangeiros, amados. Até as pessoas que não faziam parte daquela família do povo de Deus também foi abençoado. Amado, entenda isso. Quando você caminhar debaixo desse chamado para prosperar, você não vai prover somente a sua casa, não. Você vai prover a todos que necessitarem, que vierem até você. A pessoa que caminha debaixo desse entendimento, amados, ela vai ter para sua casa, para abençoar outros. Ela vai ter para prover a sua família e prover a outros, amados. E olha o que o texto diz: que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá. Avance mais. Houve grande alegria em Jerusalém. Aí que está a chave, amados. Quero que você entenda e que ela seja virada na sua vida. Salomão foi um homem próspero? Foi. Salomão foi um homem rico? Foi. Um dos mais ricos até o dia de hoje. Até o dia de hoje, Salomão é tido como um homem mais rico que houve nessa terra. Olha o que o texto diz: porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e Israel aqui estava unificada, viu? Eram as 12 tribos, todas elas. Não se havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Eu quero que você entenda isso, amados. A prosperidade que Deus quer liberar sobre esta igreja, amados, não será vista desde os dias, amados,
quando esta igreja era uma igreja que era lotada de vidas e de almas. Eu quero que você entenda, queridos, que a prosperidade que Deus quer liberar sobre a sua vida, há muito que não era visto na sua casa, na sua família, entre os seus. Quero que você entenda isso. Fomos chamados para prosperar, amado, em outro nível de entendimento com Deus. Desde os dias de Salomão, que não se tinha visto algo acontecer semelhante em Jerusalém. Uma celebração como esta em Jerusalém, amados. E último resultado, quarto resultado da vida daquele que se estabelece com prosperidade de Deus na sua vida: ainda que sejamos alcançados pelas coisas desta vida, pelas lutas, pelos problemas, pelos desafios, pelas enfermidades, por tudo aquilo que nós sabemos que essa vida nos tem para apresentar, vamos ter uma certeza, amados: Deus jamais nos abandonará. E falando ainda sobre Ezequias, e agora lá no livro 2 Reis, 2 Reis, para terminar, 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Olha o que acontece com Ezequias. Por esse tempo, e foi logo depois do texto que nós lemos aqui, por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Amado, entenda isso: quem caminha debaixo da prosperidade de Deus, Deus sempre manda o profeta, Deus sempre manda a palavra, Deus sempre manda alguém, amados, para mandar a mensagem do Pai para você. Diz lá o texto: foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá e você não vai escapar. Avance. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor. E aí, como é bom, amados, a gente caminhar em santidade com Deus. Como é bom a gente caminhar em aliança com Deus. Olha o que ele ora: ó Senhor, lembra-te de mim, que andei diante de ti com fidelidade. Vocês acham que se Ezequias pisasse na bola, ele iria orar ao Senhor? Eu duvido. Ele ia falar: Senhor, tá bom, estou preparado para morrer. Todo mundo morre nessa vida, todo mundo passa pelas lutas, Senhor, não sou você diferente de ninguém. Mas ele ora dizendo: Senhor, lembra da fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Avança. Então, antes de Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte, porque mais uma vez eu ouvi a oração do meu servo. Mais uma vez eu ouvi a oração de Ezequias. Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, aleluia. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Amados, antes que você glorifique ao Senhor nesta noite, Deus curou a Ezequias com um único propósito: para que ele entrasse na casa do Senhor para adorá-lo. Então, amados, quando você e eu caminhamos debaixo da prosperidade de Deus, só há um desejo de Deus na nossa vida: que eu e você estejamos todos sempre na presença dEle, adorando a Ele, glorificando a Ele. Amado, tem gente que é curado, vai buscar casa de praia. Tem gente que é curado, vai tirar um tempo de relaxamento em outro lugar. Nada contra, querido, nada contra, cada um sabe de si. Mas Deus falou: Ezequias, eu vou te curar, e você vai saber que eu te curei. E no terceiro dia você vai estar na minha presença me adorando. Amado, como é bom você levantar de um leito de morte. Como é bom você se levantar de um leito de enfermidade.
Como é bom você passar depois de uma prova terrível e tremenda, e você ser achado na casa e na presença de Deus. É maravilhoso, não é verdade? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite por isso? Aleluia! Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar a Ele? What a wonderful name. You were the word of the beginning.